A escultura lá na sede da Igreja Mundial me emocionou profundamente. Naquele momento, eu lembrei da minha mãe. A escultura lá na sede da Igreja Mundial me emocionou profundamente. Naquele momento, eu lembrei da minha mãe e pensei, que dia maravilhoso vai ser aquele quando nós vamos ter de volta o Marcelinho. E antes que você comente alguma coisa negativa com respeito à ideia das esculturas, a questão das esculturas, deixa eu só dizer uma coisinha para você. Lembre-se de que na Arca da Aliança, lá no antigo Israel, havia 2 anjos esculpidos em cima da tampa da arca. Lembre-se também de que na cortina do templo havia anjos bordados ali. Então a Bíblia não condena necessariamente a representação em forma de imagens de alguma coisa daqui deste mundo, ou mesmo representação de coisas divinas ou coisas celestiais. A Bíblia não condena necessariamente a representação em forma de imagens de alguma coisa daqui deste mundo, ou mesmo representação de coisas divinas ou coisas celestiais. O que a Bíblia condena nos 10 mandamentos, que nós como adventistas procuramos seguir por amor a Jesus, é a adoração dessas imagens. Portanto, não é pecado ter uma foto, ter uma ilustração, uma figura num livro, ou mesmo uma escultura que nos faça pensar ou lembrar de alguma coisa importante. Como? Não é pecado ter uma foto, ter uma ilustração, uma figura num livro, ou mesmo uma escultura que nos faça pensar ou lembrar de alguma coisa importante. Pecado, repito, é se prostrar diante disso e adorar isso que é apenas uma representação. Assim, sendo tão grande pecado fazer ou usar qualquer tipo de imagem esculpida ou fundida no culto ao verdadeiro Deus, não pode ser menos grave para qualquer pessoa adorar alguma outra pessoa ou coisa, e fazer uma imagem esculpida dessa pessoa ou coisa. Como visito as casas de nosso povo e nossas escolas, vejo que todo o espaço disponível em mesas, estantes e lareiras está cheio de fotografias. À direita e à esquerda são vistas as imagens de rostos humanos. Deus deseja que essa ordem de coisas seja mudada. Se Cristo estivesse na Terra, ele diria: tirai daqui estas coisas. Fui instruída que essas imagens são ídolos, ocupando o tempo e o pensamento que deveriam ser sagradamente dedicados a Deus. Mensagens aos Jovens, página 316, parágrafo 1. Não é pecado ter uma foto. Não é pecado ter uma foto. Depois de ir de casa em casa e ver as muitas fotografias, fui instruída a advertir nosso povo contra esse mal. Isso é o mínimo que podemos fazer por Deus. Podemos colocar esses ídolos de imagens fora de vista. Eles não têm poder para o bem, mas interponham-se entre Deus e a alma. Mensagens aos Jovens, página 318. Não é pecado ter uma foto, ter uma ilustração, uma figura num livro. Ter uma ilustração, uma figura num livro. No Sinai, Deus recusou permitir qualquer semelhança ou imagem para ser vista, para que o povo não fizesse uma imagem de tal semelhança e adorasse o Deus de Israel por meio dela, corrompendo-se assim pela idolatria. Ter uma ilustração, uma figura num livro. Você conhece bem essa face, não conhece? O que você sabe dela? É a face mais parecida que Ellen White descreveu de uma gravura da face do Cristo humano. Há poucos meses nós pedimos que um artista fizesse um desenho para tentar trazer a face de Cristo frontal. Ele gastou quase 3 meses para poder produzir e ele trouxe isso aqui. Esta seria basicamente uma ilustração artística do que seria a face de Cristo frontal. Você pode observar que é uma pintura totalmente técnica. Ele entrevistou vários artistas da CPB, fora da CPB, para chegar a essa produção. E eu quero mostrar agora a produção final. Está aí, ó. E graças à Associação Ministerial, à direção do campo, a PAC, vocês vão receber cada uma dessa face impressa. Tá bom? Um presente da Associação Ministerial, já trouxemos aí, e vocês vão receber. Saudações a todos vocês do canal Estudo Profético Avançado. Aqui é o irmão Tiago, obreiro da Mensagem do Selamento. E através desse canal Estudo Profético Avançado, venho apresentar esse vídeo para mostrar para vocês o que está acontecendo com a liderança que está conduzindo a carruagem, a igreja. O Espírito de Profecia e a Palavra do Senhor deixa bem claro que está indo em direção ao Egito, mas através desse vídeo vemos a posição de um pastor famoso, um líder famoso, que tem uma grande influência no meio adventista, falando que ter escultura e imagem não tem problema, enquanto o Espírito de Profecia e a Bíblia está deixando bem claro que isso aí é abominação. Mas vamos entrar um pouco sobre o que Deus promete para os fiéis dentro da igreja que estão suspirando e gemendo e não lançando a capa sobre o mal existente. Vamos começar aí, Efésios 4, capítulo 4, verso 30, e diz assim a palavra do Senhor: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Lembrando
lembrando que Efésios 4, versículo 30, é uma evidência ali nessa escritura que o selo é o Espírito Santo com um propósito de redenção. Essa passagem inspirada afirma que ao longo da história, aquele que tem selado para a redenção é a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. No entanto, o Espírito usa um meio para colocar esse selo e ele é o instrumento da verdade. Portanto, o selo que é colocado sobre aqueles que estavam suspirando e chorando na cidade de Jerusalém, a nossa igreja, porque ali é um termo que Deus coloca para enfatizar a igreja dos últimos dias, a igreja adventista do sétimo dia, o Israel moderno, e também é mencionado de uma forma enfática que é para o seu povo, lá em Ezequiel 9. É a verdade presente trazida pelo Espírito de Deus para selar aqueles que estão separados de Deus e para separar aqueles que estão em um estado de rebelião contra a Bíblia e o Espírito de profecia, como está aí nesse vídeo colocado aí para vocês, a pessoa mesmo falando que não tem problema, não é pecado ter uma imagem ou escultura na sua casa ou em qualquer outro local, seja na associação ou na igreja. Mas esses dois grupos que estão professando a mesma fé na igreja adventista e praticam a mesma religião, ambos são muito parecidos e aparentemente acreditam na mesma coisa. Mas é a verdade presente que faz uma separação espiritual. E então, a espada de Deus faz a separação física de cada um deles. Se esta verdade for acreditada e aceita por uma alma sincera, será finalmente transformada e, portanto, salva, do qual já foi profeticamente declarado que fará parte das primícias dos sobreviventes. Qual é a verdade que separará os dois grupos? Um grupo dizendo que não tem problema essas abominações e o outro grupo dizendo que não, essas aí são abominações terríveis, porque a Bíblia e o Espírito de profecia condenam. Esta verdade diz a respeito ao grande e terrível dia do Senhor sobre Jerusalém, que esse canal prega, que esse canal posta todas as vezes quando é lançado um vídeo. E através desse canal está proclamando pelo profeta Elias, tanto o Elias típico quanto o Elias tipo como o Elias antitípico. E a inspiração diz, será que ouvirão sua mensagem e acordarão antes que seja tarde demais? Será que aqueles que se purificam e se santificam atrás dessas árvores, atrás desses líderes, vão acordar da sua cegueira, onde eles vão ver que estão se purificando, aceitando todas as coisas que esses grandes homens fazem e falam? Será que eles vão acordar e para que veja o que eles estão fazendo, o que eles estão seguindo? Somente os anjos de Deus, meus irmãos, podem ver a verdade gravada e vivida em nossas vidas. Portanto, no momento da destruição, os anjos do céu podem ver quem tem a marca da redenção e quem não a possui. Olha só, na carta 126 de 1898. Diz assim a pena inspirada: qual é o selo do Deus vivo que é colocado na fronte de seu povo? É um sinal que os anjos, mas não os olhos humanos, podem ler, pois o anjo destruidor precisa ver esse sinal de redenção. Carta 126, 1898. Eventos Sinais, página 219. Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para essa sacudidura, ela ocorrerá, na realidade já começou. Eventos Sinais, página 219. A inspiração afirma enfaticamente o que significa o selo: uma consolidação da verdade, tanto na teoria quanto na prática. Mas que verdade é essa? A Bíblia tem tantas verdades, como sabemos qual de todas essas verdades pode ser a realidade a qual Ezequiel 9 se refere? Irmãos, a resposta é registrada pelo apóstolo Pedro na seguinte citação em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Portanto, não serei negligente em lembrar-vos a respeito dessas coisas, embora as sabais e estejais estabelecidos na presente verdade. É óbvio que a verdade presente que Pedro pregou para aquele tempo é a crença em um homem que morreu e ressuscitou, chamado de Filho de Deus, o Cristo, e como qualquer outra verdade da história, esta verdade era a verdade oportuna e presente para o povo no tempo de Pedro. Portanto, meus irmãos, Pedro não precisava ensinar a esperar um dilúvio, porque esta era uma verdade presente para o tempo, porque essa verdade presente não era para o tempo de Pedro. E ele não precisava ensinar a aguardar um dilúvio, porque esta era uma verdade presente para o tempo de Noé, mas não para o tempo de Pedro. Assim, sucessivamente, ao longo da história, em cada época, Deus enviou uma verdade presente ao povo, e todos aqueles que aceitarem foram selados para a salvação, e aqueles que a rejeitaram, tal verdade, foram marcados para a perdição. A inspiração afirma esse conceito nas seguintes citações que eu vou acabar de ler. Parábola de Jesus, página 34. Diz assim a pena inspirada: para a sua igreja, em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial. Parábola de Jesus, página 62. Em cada época, há novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para essa geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um
desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Parábola de Jesus, página 62. Diz mais a pena inspirada. Cada um dos diferentes períodos da história da igreja se tem distinguindo pelo desenvolvimento de alguma verdade especial adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo. O Grande Conflito, página 609. Irmãos, queridos irmãos do canal, mais uma vez eu alerto a vocês que tem dois partidos na Igreja do Senhor. Tem o trigo e o joio. Eu não estou aqui para apontar quem é trigo e quem é joio, mas postar os fatos, mostrar que tem uma classe que está lançando a capa sobre o mal existente, abraçando todo tipo de abominações, dizendo que não tem problema, e a outra classe querendo a purificação da igreja. Você vai tirar suas próprias conclusões e vai deixar que o Espírito Santo te convença e você vai ter que dar o veredito? Sempre nós que dá o veredito, se queremos seguir aquilo que está escrito ou lançar a capa sobre o mal existente e seguir e se purificar e se santificar atrás de uma árvore. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus abençoe vocês. Se você sentir no coração em ajudar o canal, pode deixar, pode clicar aí, seja membro, e também vai ajudar o canal você curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. E se você não é inscrito, também vai ajudar bastante você ser inscrito do canal, tá bom? Deus abençoe você, que você possa enxergar a verdade presente, que é o juízo dos vivos na igreja. Através desse canal, vai aprender bastante sobre essa verdade presente, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo estudo.